a gente pode disponibilizar aí para vocês, né, divulgarem para o município o que foi discutido aqui. A gente vai colocar também no canal da revisão do plano no YouTube e também no site da revisão também, para que possa ser possível acessar depois. Certo. Bom, então eu vou pedir para a equipe colocar aqui, por gentileza. Só algumas dicas para a gente poder, então, aproveitar a oficina. Então, a gente tem aí o chat, né, que vocês já mandaram aqui o nome de vocês, a instituição. Então, durante a apresentação, se tiver alguma dúvida, alguma questão também, vocês podem utilizar esse recurso. O ícone aí de levantar a mão também, se quiser fazer alguma sugestão, proposição, vocês podem ficar à vontade para acionar esse ícone. A gente tem também o ícone de câmera, então, né, a gente pede para que vocês se sentiram à vontade, manter a câmera ligada para a gente conseguir se ver e manter o microfone desligado enquanto a gente estiver apresentando, ou outra pessoa estiver aí, né, falando para que não haja nenhuma interferência, mas aí na hora que vocês quiserem se manifestar, ficar à vontade para habilitar a câmera. Então, essa é a segunda oficina da revisão do Plano Municipal de Capela do Alto. É a oficina voltada para o prognóstico, né? Referente a esse último produto que a gente enviou para vocês, onde foram elencados aí programas, projetos e ações para o serviço de saneamento básico, né, do município. A ideia, então, é a gente apresentar uma síntese desse produto aqui, destacando os principais pontos. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer ainda alguma complementação, vocês fiquem à vontade para a gente poder conversar. A ideia é que após a gente apresentar cada um dos eixos, a gente faça então um intervalo para que vocês possam aí discutir com a gente algum ajuste que seja necessário. Então a gente pede para que vocês se sintam à vontade mesmo para intervir, caso tenham alguma dúvida, sugestão aí para a melhoria desse produto, porque a ideia é que depois que a gente encerrar essa oficina, a gente consolide, então, todas as sugestões para que depois esse produto entre junto com os outros produtos da revisão do plano para consulta pública e depois ser apresentado na audiência pública. Então, é importante a gente fazer esse refinamento agora para saber se está tudo de acordo, se vocês estão de acordo com o que foi apresentado, se tem alguma dúvida, para que depois aí a gente possa disponibilizar esse produto para consulta e na audiência. Então, acredito que é isso, acho que a gente pode iniciar. Eu acho que só para a gente poder seguir protocolo mesmo, a gente se apresentar brevemente, pedir para a equipe se apresentar e vocês também, você e o Luiz. Então, vou te convidar, Rafael, para que você possa ir se apresentar para a gente. Estavam ligando aqui para mim, daí que outro. Boa tarde, eu me chamo Rafael Winkler, sou diretor do Departamento de Meio Ambiente aqui de Capela do Alto. Mais alguma informação? Não, só isso. Obrigada. Acho que o Luiz, não sei se o Luiz está podendo falar agora, acho que não, estou vendo aqui que ele está no telefone. Então, vou pedir para a equipe se apresentar. Mencionei pelo Rodrigo. Bom, boa tarde, Rafael, Luiz, meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro ambiental, um dos especialistas aqui do consórcio Cobrapmir, que tem atuado aí na elaboração do plano municipal, e trabalhei com o eixo de abastecimento de água e vou estar apresentando, além desse eixo, de esgotamento sanitário. Isabela. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela, eu sou engenheira ambiental, uma das técnicas aí, né, do consórcio Cobrapmir. Fico mais à frente do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais e hoje vou apresentar também o eixo de resíduos sólidos. Luiz. Boa tarde, meu nome é Luiz, eu sou encarregado operacional e comercial de Capela do Alto. Alfabeto. Obrigada, Raíssa. Boa tarde a todos aí, todas. Bom, meu nome é Raíssa, estou na coordenação executiva do consórcio Cobrapmir, e aí a gente vai apresentar aqui essa oficina para vocês, né? Apesar de ser direcionada para o GEL, para o executivo local, a gente abriu para toda a população,
pena, né, que não teve tantas, assim, né, mais pessoas, mas a gente espera que a oficina vai ficar disponível no YouTube, a gente espera que vocês colaborem bastante com a gente, que a ideia é refinar o documento, né, acho que vocês receberam o documento aí antes, a ideia é refinar, ajustar algum dado, alguma questão, para que a gente possa deixar em consulta pública e aí depois fazer uma audiência pública, essa sim, direcionada para a população, né? O público-alvo é a população. Mas acho que é isso. Você quer que eu já continue aqui apresentando, Amiga? Pode continuar, né? Por favor. Então tá, então eu vou seguir aqui, gente, apresentando. Vocês podem ficar à vontade, se tirar alguma dúvida, enfim, esse momento é para isso mesmo, para a gente tirar essas dúvidas. A gente manda o documento antes, porque ele é mais completo, né, mais detalhado, ele é longo, mas aí a gente faz um resumo aqui nessa apresentação, para que a gente promova essa discussão e a gente faça os ajustes se tiver algum necessário. Então, essa é a segunda oficina do Prognóstico, Programas, Projetos e Ações do município de Capela do Alto. Aqui alguns dados bem gerais da contratação, acho que vocês já estão cientes, mas como a oficina fica gravada, a gente vai passar pela apresentação toda, mas eu vou passar de maneira mais rápida, né? A contratante é o Consórcio de Estudos e Recuperação e Desenvolvimento do Bacia do Rio Sorocaba do Tietê. A contratada é o consórcio Cobrapmir. A assinatura do contrato se deu em 31 de julho de 2020 e da ordem de serviço em 13 de agosto de 2020. O valor global do contrato é cerca de R$ 2.109.000. Bom, aqui tem destaque, né, o município de Capela do Alto e os outros 28 municípios que também fazem parte do contrato, só para, né, contextualizar, e que são mais municípios também que estão, em que os planos estão sendo elaborados, contratação é do Serizo, e aí até justificar, acho que foi o Rafael, né, que perguntou se a Maria Otília ia estar presente, né, ela não tem tido, ela tem participado de algumas, outras não, acho que até por causa de agenda, né, são 29, enfim, mas nas audiências públicas no próximo mês ela vai estar presente, tá? Então, a primeira etapa, né, só para fazer um breve resumo aqui, foi de planejamento do processo de revisão, plano de trabalho que a gente enviou, depois a gente enviou um plano de comunicação, que ele foi sendo atualizado ao longo do processo de revisão, fizemos um diagnóstico, fomos em campo, coletando informações, depois a gente foi para a etapa de prognóstico, né, que é essa que a gente está finalizando agora. A primeira parte do prognóstico é um documento que já foi validado para vocês, que é o produto 4, que a gente fez o cálculo de demanda, projeção populacional, identificando aí onde eram as carências, né, quais eram as demandas pelo serviço de saneamento básico para os 4 eixos. O produto 5, que é esse que a gente mandou agora, é a proposição de ações e estimativa de custo dessas ações. E, por fim, tem o produto 6, que ele é um banco de dados que a gente vai enviar todas essas informações, desde o diagnóstico até os prognósticos, para que vocês possam acompanhar o plano. E aí é importante que vocês contribuam nesse momento, porque depois dessa oficina a gente vai publicar uma versão preliminar, que a Emily vai falar um pouco melhor sobre essa consulta pública no final, para que a população consulte todos os documentos do plano elaborado até agora. E aí depois a gente faz a consulta, durante a consulta a gente faz a audiência pública e depois a gente tem a versão final do plano. Pode passar? Bom, aqui eu também vou falar muito rapidamente, né, que o plano de saneamento básico é um planejamento estratégico aí, para que vocês possam futuramente, né, se orientar aí na elaboração de projetos e execução de obras. Esse prognóstico, ele abrange os 4 eixos de saneamento e tem um horizonte aí de planejamento de 20 anos. Pode passar? Aqui são as principais legislações, né, que norteiam o trabalho, lembrando que tem outras que são detalhadas no documento completo. A Lei 11.445 de 2007 e a sua recente atualização, a 14.026, reforçando também que a gente abrange alguns quesitos aí da Lei Federal 12.305, referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente reforça, né, que os planos devem ser revisados a cada 10 anos e também a gente seguiu algumas diretrizes para a zona rural do Programa de Saneamento Brasil Rural, que foi recentemente publicado, e reforçamos também que o plano ele abrange não só a área urbana, né, os sistemas coletivos, mas também a proposição de soluções para sistemas individuais. Bom, aqui eu vou falar brevemente, tá, de algumas ações institucionais. A gente, além do programa, a gente tem um programa, né, de cada um dos eixos, a gente tem um programa institucional. Que não basta só ter ações mais técnicas, né, digamos assim, relacionadas a cada eixo. A gente precisa de algumas ações institucionais, não estruturais ou estruturantes, para
auxiliar na implementação desse outro tipo de ação. Aí aqui eu vou falar brevemente dessas ações, dessas mais importantes que a gente considera, mas no documento elas estão mais detalhadas também. Pode passar. Bom, a gente, né, frisa aí o desenvolvimento e a promoção de atividades de educação sanitária e ambiental para ajudar na implementação do plano, a regularização de novos loteamentos, que apesar de não serem escopo do plano, eles auxiliam, né, na universalização pelos serviços, já que toda a população deve ser atendida, mas a gente sabe também que as áreas irregulares não devem, né? É difícil promover o serviço nessas áreas, então tem que se chegar a um comum acordo aí entre as partes envolvidas para que esses serviços sejam disponibilizados. A formação e capacitação de saneamento, profissionais de saúde e de educação, são áreas muito ligadas ao setor. A interação dos prestadores de serviço, né? Não só a Sabesp, mas a prefeitura deve preencher o SNIS para que as informações estejam sempre atualizadas, né, e sejam o mais fidedignas possíveis, porque isso permite que o planejamento a longo prazo seja feito. A instituição, né, da Política Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento Básico, por fim, a gente tem algumas diretrizes acerca da revisão dos planos e da implantação do sistema de informações, muito baseado naquele banco de dados, naquele produto 6 que eu mencionei anteriormente. Bom, essa é de maneira geral, né, são de maneira geral as ações propostas aí no âmbito do programa institucional. A gente fica à disposição aqui, caso tenha alguma dúvida, algum comentário, ou a gente segue direto aí para o eixo de abastecimento de água. Obrigada. Alguma questão até aqui, gente? Rafael, Luiz, eu vi que o Adriano entrou também. Ou a gente pode seguir? Eu tenho alguma dúvida até aqui? Por enquanto, da minha parte está tranquilo. Então tá bom. Eu tava falando do mudo aqui. Confirma para mim só se está aparecendo na tela, por favor. Tá aparecendo, Rodrigo. Então tá, obrigado. Então, deixa eu só organizar aqui para apresentar. Então, boa tarde novamente, né, a todos. Os serviços de abastecimento de água no município, eles são prestados hoje pela Sabesp, a qual atende a sede municipal, além de outras 10 bairros, localidades, né, em áreas urbanas isoladas e rurais também, conforme informações repassadas pela Sabesp. Já para as demais áreas, na elaboração do plano, né, a gente previu que o atendimento, né, por sistemas coletivos nessas faixas, essas áreas, né, marcadas em verde e amarelo, e o atendimento, né, por onde que não haveria esses sistemas coletivos, por individuais, né, nas áreas onde hoje estão marcadas aí na cor salmão do município. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração desse plano municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade, com presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, as metas de cobertura por formas de abastecimento de águas adequadas foram definidas, né, com base na Lei 14.026 de 2020 e PANSAB, quando referentes a sistemas coletivos, e pelo PSBR para sistemas individuais, né, soluções individuais. Então, a gente tem que, para as áreas hoje com atendimento por sistemas coletivos, o índice de atendimento no município ele é de 98,7%. E a meta estipulada para 2033 de 99% e a de final de plano de 100%. Então, hoje está um pouco abaixo. Um ponto só a se destacar é que dentro da área de abrangência, né, da Sabesp, a cobertura pelo serviço de abastecimento de água é de 100%, né? Esse índice aí refere-se por áreas, domicílios urbanos, né, hoje, que não fazem parte do contrato que estão localizados em áreas que não fazem parte do contrato de concessão. E com destaque aí para o loteamento Primavera, né? Que a gente vai falar um pouco, que é um loteamento irregular hoje, que existem algumas casas.
Já para a população, né, que utiliza de soluções individuais, o atendimento em 2010 por formas adequadas de abastecimento era de 95,6%, devendo tal percentual ser incrementado em 4,4 pontos percentuais até 2038. Além, né, das metas de cobertura, né, foram propostos, né, indicadores que pudessem avaliar a qualidade dos serviços prestados. Então, desse sentido, né, são 4 indicadores que foram indicados para acompanhamento no plano. Então, o primeiro, ele é relacionado à eficiência de tratamento, que mede por medir, né, o índice de desconformidade para parâmetros coliformes totais, o qual é proposto que até 5% das amostras realizadas acusem a presença desses micro-organismos, sendo que atualmente aí no município menos de 1% aí das amostras realizadas, né, encontram-se em desconformidade. O segundo indicador, ele relaciona-se com a continuidade do serviço, sendo o mesmo indicador proposto pelo PlanSAB, né, para avaliação da regularidade, né, dos serviços prestados. A meta proposta aí para a região sudeste é de 21,6%, porém, das economias ativas, né, atingidas por paralisações. Porém, nem todas as informações foram preenchidas no SNIS, então não pôde se calcular o indicador aí atual, nível atual. Os dois últimos indicadores correspondem ao índice de hidrometração e de perdas de água na distribuição, sendo que ambos foram estipulados com base, né, no PlanSAB e ambos também apresentam, né, valores hoje que atenderiam, né, as metas propostas. Para a população hoje que recebe água, né, de forma precária ou não é atendida, né, adequadamente, ela se encontra em déficit. E esse déficit, para a gente fazer as análises de demanda e cálculos de investimentos, foi necessário a gente assumir algumas premissas, né? Então, conforme as características do município foram observadas, né, que as áreas urbanas e rurais de aglomerados, 100% do déficit aí será suprido por soluções coletivas. Já as áreas rurais, né, haverá um certo compartilhamento dessas soluções e sistemas, sendo que quanto maior, né, a incidência atual de rede, maior será o crescimento, né? Por, in- Pela própria rede já está instalada, facilitar o acesso, né, de novas economias. Então, o primeiro passo foi realizar o cálculo da demanda, né, pelo serviço de abastecimento de água. Então, para isso, foram utilizadas as metas, as quais foram apresentadas aqui para os sistemas coletivos individuais. Também foi utilizada uma projeção populacional que foi elaborada, né, até 2041, e essa projeção populacional ela permitia a análise entre população urbana, rural aglomerada, fazer essa segregação. Então a gente conseguia identificar essas demandas de cada uma dessas regiões aí para o município. O consumo médio per capita, né, no município ele foi utilizado, o valor mais recente, e mantido constante ao longo de todo o período de análise. A mesma coisa para o índice de perda de água, né, uma vez que eles se encontram abaixo das metas, então ele permaneceu constante ao longo de todo o horizonte de planejamento. E por fim, né, utilizou-se as informações que foram coletadas na fase de diagnóstico, né, a capacidade de produção de água, a capacidade nominal de tratamento e também a capacidade de reservação aí dos sistemas inseridos no município. Então, analisando para os sistemas coletivos, né, a gente tem que, para a área hoje que é atendida pela Sabesp, existe um saldo de produção previsto aí para 2041 de 5,1 litros por segundo. Para o mesmo ano, né, não projeta-se aí a necessidade ainda de incremento, né, na vazão tratada e nem das outorgas, né. Só um ponto de observação é que, conforme os dados que foram disponibilizados, né, foi identificado que a vazão total outorgada hoje ela está inferior à vazão que é efetivamente captada, né, principalmente para os postos P2 e 3 da região de Porto e do P10, 11, 13 da sede. Além disso, né, foi identificado aí um déficit de reservação para 2041 de 590 metros cúbicos, né? Esse
volume aí que deveria haver, né, mais 590 metros cúbicos para garantir aí o armazenamento aí de 1/3 do volume diário de água consumido. Para a área que é uma área identificada conforme o último censo, né, como aglomerado rural de crescimento, até no primeiro mapa eu tinha mostrado ela se encontrava em amarelo, né? A gente prevê lá a implantação de um novo sistema coletivo devido a sua adensamento, né? Então, para essa área aí foi calculado, né, qual que seria a necessidade de captação, de tratamento e também reservação, que são esses valores apresentados aqui, de 3,5, né, litros por segundo para produção e tratamento, e reservação aí, a necessidade de quase 100 metros cúbicos. Já para a população que utiliza-se de soluções individuais, até 2041 será necessária a implantação de soluções adequadas, né, para 463 domicílios, sendo que 137 ainda irão requerer a implantação de instalações hidrossanitárias, né, para o correto atendimento. Então, as principais carências, né, identificadas no município é que a atual capacidade de produção de água, né, e a gente fala tanto da captação quanto do tratamento, ela se mostra insuficiente, né, para atendimento das demandas por sistema coletivo, né, ao final de projeto, né. A gente também tem que a atual capacidade de reservação ela é insuficiente para atendimento adequado, né, é observado um déficit a partir do ano de 2027. É necessária a revisão, né, das outorgas de captação, e aí até se houver, como os dados que a gente trabalhou podem ter ser um pouco mais antigos, né, porque as coisas vão acontecendo e se alterando, se houve alguma alteração, né, dessas vazões captadas, das portarias de outorga, se vocês puderem disponibilizar, a gente consegue atualizar esses dados também, tá? E a última carência é essa necessidade aí de apoio, né, para a implantação de soluções individuais adequadas, né, para a população que hoje reside em áreas que não são atendidas por sistemas coletivos aí de abastecimento de água. Então, com base nessas carências identificadas, né, foram propostas algumas ações e programas para serem implementados ao longo do plano, né. Então, primeiro, né, conforme eu falei, que tem essa área de aglomerado rural, que não faz parte do contrato, né, da Sabesp, de prestação de serviço, é recomendada a elaboração de um estudo, né, de viabilidade aí para confirmar se é viável, técnica e economicamente, a implantação de sistemas coletivos nesse local, né. Caso seja viável, né, a gente teria essa segunda ação aí da implantação aí dos sistemas, né, de abastecimento de água, né, no curto prazo, né. A primeira ação, é recomendado que ela seja feita de forma imediata, né. E já nessa segunda ação, né, então ela no curto prazo, e ela tanto abrangeria, né, esses locais, essa região nova, né, quanto os domicílios hoje e áreas urbanas que não são atendidas por rede geral, né. Conforme dados disponibilizados aí, tem um quantitativo aí de 103 domicílios hoje em áreas urbanas que não são atendidas, e conforme eu falei, destaque aí para o loteamento Primavera, que é uma ocupação irregular, né? No curto prazo também é previsto aí um programa para implementação, ampliação da capacidade de produção e capacidade de reservação, né? Para suprir as deficiências, na verdade, de reservação, né? Para suprir os déficits observados no estudo de demanda. Uma vez que os índices de perda de água eles são considerados hoje adequados, né, é proposto uma ação contínua aí de manutenção do controle das perdas de água, conforme, né, já é realizado hoje pelo prestador, né, Sabesp. Nesse sentido também tem um programa de manutenção, né, dos sistemas coletivos, também uma ação contínua aí para garantir aí das metas de atendimento aí dos indicadores de qualidade de serviços prestados. Para a população, né, a gente propôs, né, a criação aí de um programa contínuo, né, de educação ambiental para o consumo consciente de água, né.
o per capita do município ele é considerado adequado, porém, né, em vistas a um cenário de redução da disponibilidade hídrica, mudanças climáticas, então é importante a gente estar sempre conscientizando, né, toda a população a respeito desse recurso. E por fim, né, a última ação aí proposta, ela visa, né, utilizar a distribuição, né, de kits para o tratamento de água, além da capacitação, né, técnica dos responsáveis pelos imóveis rurais, né, que são os próprios operadores, né, das soluções individuais. E essa ação aí, ela deverá ser também contínua ao longo de todo o horizonte de planejamento. Então, os investimentos, né, previstos para o município de Capela Alta, a gente tem medidas estruturais, né, que englobam obras, intervenções físicas e infraestrutura de saneamento básico, uma montante aí necessário de 10,6 milhões de reais até 2033, e no período posterior, de 2034 a 2041, quase pouco mais, né, de 4,2 milhões de reais em investimentos em medidas estruturais. Já as medidas, os investimentos em medidas estruturantes, né, também denominados não estruturais, correspondem a quase 1,1 milhões de reais, e esses investimentos eles são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, à qualificação dos atores envolvidos, bem como estudos e projetos, né, a serem elaborados. No período posterior, né, é prevista aí a necessidade de investimentos em 421 mil reais. Os investimentos estruturais, eles podem ser segregados em 3 grandes grupos, né, de aplicação, né? Então, primeiro, para a produção de água, conforme o plano de investimento disponibilizado aí pelo município, a gente tem que são previstos, né, ações de expansão da infraestrutura, né, seja de captação quanto de tratamento, em 3,8 milhões até 2033. Ó. Já os investimentos em rede de distribuição, eles totalizam 3,3 milhões em expansão e 2,7 milhões em reposição, né, até o período de 2022 a 2033. Essas ações de reposição, elas correspondem a melhorias dos sistemas instalados e adequações, né, cujos investimentos não se enquadram em despesas operacionais. Após 2033, uma vez que os índices já se encontram mais próximos da meta final, né, os investimentos eles reduzem, né, sendo maior parcela relacionada à expansão ainda das infraestruturas. E para sanar o déficit de reservação, né, são previstas aí a realização de investimentos em expansão da capacidade na ordem de 783 mil até 2033 e 378 mil no período posterior. Além disso, né, para a Capela do Alto, né, foi realizado a estimativa de investimentos necessários para a adequação aí da população que será abastecida por soluções individuais, né? Então, verifica-se aí a necessidade de investimentos em torno de 443 mil reais, dos quais aí 224 mil deverão ser aplicados até 2033 aí para garantia dos índices de atendimento. Então, esse foi o prognóstico, né, do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam fazer suas contribuições, tirar suas dúvidas e fazer comentários. Rodrigo. Oi. Boa tarde, tudo bem? O comentário é só que a questão das outorgas, usos de outorgas, eles estão equacionados. Não sei se o Luiz quer falar disso, mas nós temos, inclusive, transmissão online das vazões captadas por DAE, conforme a atual normatização, né? Então, talvez falte alguma informação para você, ou ao longo da semana a gente tentar ajustar isso. Não, ok. Se puder disponibilizar, eu acho que é igual foi similar para os outros municípios, né?
a gente atualiza essas análises de demanda e acaba impactando também em questão de investimentos, alguma coisa também é atualizada. Ok. Sobre a reservação também, Adriano, acho que a reservação hoje está maior do que está na lista dele aí. Não, a reservação está ok, Luiz. O que ele fala é assim, a reservação atualmente ela está ok. Para o horizonte de projeto, que é 2041, se eu não me engano, 44, é que precisa de mais 500 metros cúbicos de reservação. Entendeu? Porque esse trabalho, Luiz, é um plano do município, não é da Sabesp. Entendeu? Então, assim, a gente está fazendo um trabalho mantendo o sistema. Agora, vai chegar um momento que o contrato da Sabesp vai acabar, e o município vai continuar fazendo o seu trabalho, e ele tem esse plano até 2040 e tanto aí para poder manter o sistema de forma adequada. Adriano, até queria confirmar, hoje a capacidade de reservação ela é de 1.325 metros cúbicos no município? Nossa, de cabeça, eu sei que entrou. O sistema sede hoje são 1.500. Aí, se Então, juntar o sistema hiperozinho junto, ele vai para 1.950. O hiperozinho tem que estar junto, Luiz, porque hoje tem sede hiperozinho, está tudo interligado. Isso. É água tratada reservada a 1.950 metros cúbicos. Sistema sede capela. O único Sistema porto centralizado, 250 metros cúbicos. Na onde? No porto, né? Isso. Tá, então a informação que eu tenho é que total, né, da Sabesp hoje, capacidade de reservação é de 1.325. Então, Tá desatualizada essa informação. Então é 1.900 e quanto, Luiz? Sistema sede, 1.950. Então, 1.950, Rodrigo, é sede mais o bairro Perozinho, que está interligado à sede. E sim. O bairro do Porto, que é isolado, 250 metros cúbicos. Correto, tá. Então vai totalizar 2.200 hoje. Isso. Então a gente vai atualizar, estou até calculando aqui, esse déficit de reservação ele já não existe, né? Com esse incremento. Porque tá dando até positivo aí, 285. Tá sobrando até tá. Aquela hora que tá em déficit, né? Então a gente refaz aqui. Obrigado pela informação. Mas de toda forma, eu vou mandar um e-mail para vocês para confirmar as captações, outorgas e também a gente coloca. Reservação já está acertada, mas tratamento também hoje é só por poços, né? Direto em todos os de captação, né? Sim. Ok. Luiz, eu vou te pedir a gentileza, se você puder colocar seu e-mail aqui no chat para a gente, que na nossa planilha aqui a gente tem seu telefone só. Porque aí na hora que o Rodrigo for solicitar, né, ele consegue te encaminhar aí. Obrigada. Mais alguém, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Rafael. No último slide. Rafael, eu não consegui te escutar. Cortou na hora que você estava falando. No último slide de captação de água de sistema individual, acho. Tá, 224 mil ou 224 milhões? 224 mil reais. Tá. Ao todo são 421 mil reais, 224 mil até 2033. É que você falou mil e está escrito milhões, daí eu fiquei na dúvida. Daí não é muito dinheiro, né? O milhões daí já é bastante. Não, sim. Não, é 421 mil reais. Tá. O déficit ele não é tão grande para o município, né? A gente observou. Então, por isso os investimentos também não são consideráveis, né? Mas
hoje no município onde tem o maior déficit para abastecimento de água, né? Então, onde a Sabesp não opera, a solução que o plano considera viável é o que tanto? É poço artesiano? é Só? poço, captação direta por poço ou nascente dentro da propriedade, né? Com canalização interna. Não precisa ser gerenciada pela Sabesp ou pela prefeitura para ser adequado? Não. Rafael, Oi. eu entendi que esse trecho não operado é um loteamento irregular, é isso? Eu entendo como área rural e irregular também, claro. Então, talvez o caminho seja a prefeitura trabalhar a regularização, pensar em alguma coisa no sentido de cidade legal e tudo mais, e transferir o atendimento para a Sabesp. Acho que esse é o caminho, né? Do que a prefeitura ter que fazer o atendimento. Mesmo porque, enquanto não tiver regularização, nem a prefeitura pode aplicar dinheiro público lá, né? Sim. Então, essa é a questão. A prefeitura tem feito isso, não sei dizer se... Eu acredito que Para esse caso específico, ela regulariza 1 e aparece 10, né? Infelizmente, esse é um problema geral, viu, Rafael? Capela tem até pouco, para te falar a verdade. Você precisa ver outras cidades por aí, o rolo que é. Lá no Marisa Rhodes, lá que a gente está regularizando, desde 2017, né? Antes até da gestão anterior e até agora não terminou, vai fazer 8 anos ou mais. É muito demorado, né? E Essa é uma... o loteamento irregular, em 1 ano os caras já faz. isso Mas mesmo. as soluções rurais que eu penso, que nem o pessoal que mora no sítio, que é longe, que não é loteamento irregular, eles tendo um poço já é considerado adequado. Sim. Sim, atendimento individual, isso aí. É porque... Vocês estão cadastrando, ou a prefeitura manter esse cadastro para saber informar para o Ministério Público, ou sei lá para quem que exija, para falar que está no 100% de fornecimento de água lá que o plano exige. Sim. O que a gente recomenda aqui no plano, né, é o apoio da prefeitura para essas pessoas, né? Porque por ser soluções individuais, né, os próprios responsáveis dos imóveis rurais, eles são os operadores desses sistemas. Então a gente nesse programa, né, até voltado para essa população, a gente prevê, né, a capacitação técnica para operar adequadamente esses sistemas e além da implantação, né, desses sistemas, e aí seriam diversas formas, né, por exemplo, o FEHIDRO, talvez por investir algo que poderia ser viável. Entendi. Porque a maioria não faz nem análise de água, né, para fazer o poço, e a maioria também não faz o tratamento ali na caixa d'água, né? Sim. Não sei se tem mais além desses 2 processos que deveria ser feito. Não, seriam esses mesmo. Tratamento na caixa d'água, captação por poço, né, e conforme, né, for diretrizes, né, do plano de saneamento rural, é considerado uma solução adequada, né? Tá. Obrigado. Tá, posso só complementar aqui e também fazer uma pergunta, na verdade? Sobre essas questões, né, que o Rafael mencionou, eu acho que as soluções, né, para acompanhar a qualidade da água seriam essas mesmas, inclusive tentar ampliar aí a amostragem da Secretaria de Saúde, né, que sempre tem financiada pelo Ministério da Saúde coletas em amostras de água em alguns pontos da cidade, né? Talvez priorizar essas áreas, né, ou ver como se priorizaria essas áreas dos sistemas individuais de tempos em tempos, né, para verificar se a qualidade dessa água, isso como um apoio mesmo, né, como o Rodrigo falou, a responsabilidade é do usuário, mas a prefeitura, como titular dos serviços, né, também tem uma corresponsabilidade aí de apoiar, de garantir que os usuários estão tendo uma qualidade de água adequada. Uma outra coisa, aí eu fiquei na dúvida, Adriano, quando você mencionou essa questão dessa parte, dessa área aí, eu posso ter confundido também. Essa área que está irregular e que, caso venha, né, a ser regularizada, pode passar para a Sabesp, tem características de sistemas coletivos, é isso? A princípio.
Não, na verdade, eu não conheço. Eu não sei de qual área a gente está falando. Tá. Vou compartilhar aqui até com Porque pelo que o vocês. Rodrigo falou inicialmente, seriam soluções individuais. Aí depois você sugeriu que fossem sistemas Sim, mas coletivos. Aí eu fiquei meio confusa, assim, se a gente está falando da mesma área. acho que depende do adensamento, né? Se for Exato, se o exato. adensamento for muito pequeno, aí fica com atendimento. Agora, se o adensamento for adequado e caiba aí no EVF do contrato e tudo mais, poderia se pensar, mas eu acho Tá. que tem que É, avaliar o caso, né? a princípio, acho que a gente propôs solução individual, pelo que eu entendi, não foi, Rodrigo? Ah, tá. Não, Tudo bem. não. Foi, não, foi coletiva? Foi coletivo, Ah, não, nessa então área em desculpa. amarelo aqui. Tá. É que acontece, pelo histórico, né, de uma malha censitária, né, essa era uma área rural, isolada mesmo, similar às demais áreas rurais do município. Só que, conforme o último censo, né, já observa-se uma característica de urbanização nesse local. Então, ele foi caracterizado como uma área de aglomerado rural. Então, por isso que a gente está prevendo a implantação de sistemas coletivos nessa região mais próxima aqui a Iperó, na região norte do município. Não, fui eu que me confundi aqui, então, tá? Desculpa, eu fiz a confusão aqui, achei que tinha falado que teve individual, depois coletivo, mas já que é coletivo, eu acho que vale isso que o Adriano falou mesmo. Verificar um estudo, lógico, mais aprofundado, e também se caberia no contrato aí junto à Sabesp, e se não, ver como regularizar essa situação por conta da prefeitura mesmo. Sim. Isso. Esse é o É isso que a loteamento. gente... Mesmo porque a prefeitura é que vai definir o que ela quer fazer do local, né? Urbanizar ou regularizar significa pôr não só saneamento, né? Mas questões de saúde, de educação, de lixo, enfim, toda a estrutura de uma área urbanizada. Exato. Acho que o Rafael ia comentar alguma coisa? É o loteamento Primavera, esse local aí que você comentou? Eu acho que não. Eu não preciso confirmar essa informação, se é essa parte norte aqui. Mas você falou de um loteamento Mas Primavera também, né? existe essa... foi nos informado pela Sabesp, né, a presença desse loteamento irregular hoje, né, que é o loteamento Primavera, com... deixa eu confirmar o número de domicílios estimados. Esse em amarelo eu acho que eu localizei aqui. Se coloquei no Paiperó, eu acho que sei onde é. Capela Alto. Eu não tô aqui agora. Ah, tá aqui. Hoje esse Primavera são 20 domicílios, né? A gente tem um total de 103 domicílios hoje urbanos que não estão sendo atendidos hoje pela Sabesp por não estarem dentro da área de concessão. Tá. E você tem coordenadas ou endereço desses depois para me passar? Para eu levantar? Tem. A gente consegue conversar. É região de esse loteamento Primavera, e aí são 3 setores, né, censitários aí. Que daí a gente consegue mapear, identificar. Tá. Então depois você me passa, por favor, para não paralisar a reunião. Ok. Deixa eu só... Alguma dúvida a mais sobre o eixo de abastecimento de água? Então, Não, mas o Adriano até falou da parte de outorga, mas eu sei até que o que estava falando esses dias que vai aumentar a capacidade de reservação no Iperozinho também, não é? Não lembro se é no Iperozinho, mas está para aumentar a capacidade de reservação em algum bairro. Porque tem empreendimento novo entrando e tal, mas eu acho que isso não... Ah, tá. Para esse estudo, assim, aí já faz parte do crescimento pós plano municipal, né? Porque ainda está meio embrionário isso. Ah, certo. Tá bom. Era só isso. Então, compartilhar aqui. Dando continuidade, então, a apresentar o prognóstico do eixo de tratamento sanitário.
Então, os serviços de esgotamento sanitário do município, eles são prestados pela Sabesp, né, a qual possui a concessão de serviços na sede urbana, também nas regiões de Iperozinho, Jardim Esperança, Casa Grande e Areião, e parte de Porto, né, além da área rural aí do residencial Paineiras, né. Só um adendo que a parte da região de Iperozinho, né, que abrange tanto áreas urbanas e rurais, ela não é atendida hoje pela concessionária, né, bem como a área rural de Morro. Então a gente tem um quantitativo de 240 domicílios, né, estimados aí em Iperozinho hoje que não estão sendo atendidos por sistemas coletivos. Já para demais áreas, né, do município, a responsabilidade pela prestação do serviço de esgotamento sanitário é da administração pública direta, né, sendo possível observar a ausência de sistemas coletivos. Então, para a elaboração do prognóstico, né, do plano municipal, considerou-se a manutenção do atendimento por sistemas coletivos, né, públicos, na sede, né, e nessas regiões onde que foram citadas, né, que já se encontram instalados, além da implantação aí de novos sistemas, onde observa-se a presença de sistemas de abastecimento de água. E para as demais áreas do município, né, que marcadas nessa cor salmão aí, a presença será, né, o atendimento será realizado por soluções individuais de esgotamento. Então, considera-se, né, o atendimento adequado as formas de esgotamento que contempla a coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos ou o uso de fossas sépticas para sistemas individuais, né? Diante disso, as metas de coberturas foram definidas de forma similar ao eixo de abastecimento de água. Então, a gente tem que, para as áreas, né, atendidas por sistemas coletivos, né, foi observado a Lei 14.026 e o Plan SAB, né, sendo que a meta para 2033 é de 90% de cobertura, atendimento, né, e o índice atual hoje é de 82,6%, né, é necessário aí um incremento de 7,4 pontos percentuais. Então, só um destaque que na área de atendimento hoje da Sabesp, né, a cobertura por rede de esgotamento sanitário, ela é de 96,1% dos domicílios, né? Ela tenderia essa meta. Já para a população que utiliza soluções individuais, o atendimento por formas adequadas de esgotamento era de 2,5% em 2010, devendo aí ser incrementado em 92,5 pontos percentuais até 2038. Então, para a população que encontra-se em déficit, né, foram propostas algumas premissas de como se daria o acesso aos serviços de esgotamento ou soluções, né? Então, para as áreas urbanas ou aglomerados rurais, né, devido às características, né, de adensamento populacional que permitem a viabilidade técnica e econômica de implantação de rede, é proposto aí que 100% do déficit seja suprido aí por soluções coletivas. Já para as áreas rurais dispersas, né, haverá o compartilhamento de soluções. E o incremento, né, de soluções coletivas, ele se dará conforme ocorre hoje já o atendimento, né, por rede geral de água. Quanto maior o atendimento, maior será a proposição aí de implementação de sistemas coletivos. Então, similar, né, ao que foi feito para a água, né, na fase de prognóstico a gente fez uma análise do cálculo de demanda do serviço de esgotamento sanitário. Então, foram utilizadas as metas de atendimento, as projeção populacional até 2041, né? A gente utiliza para constante, né, para todo o período simulado, né, a vazão média de esgoto produzida. Ela corresponde à vazão de água que é efetivamente consumida, calculada a partir da população estimada, do consumo de água per capita e do coeficiente de retorno. Além disso, considerou-se também a vazão de filtração constante, né, que é uma taxa aí média de infiltração para toda a extensão da rede coletora. E, por fim, foram utilizadas as informações do sistema, né, de atendimento, né, por rede coletora no município, volume de esgoto coletado e capacidade de tratamento aí da ET. Então, a gente tem que, no município, né, para a área urbana, né, a gente tem um déficit aí de 12,8 litros por segundo para coleta, e
para o tratamento de 19,5 litros por segundo. Ainda será, isso para 2041, né? Ainda será necessária a implantação de pouco mais aí de 20 quilômetros de rede para o atendimento adequado. Para as áreas rurais, né, uma vez que elas são mais próximas essas áreas urbanas com atendimento, né? Então, tanto o da necessidade de coleta e tratamento elas são muito baixas, né? Então, é necessário aí 0,01 litros por segundo para coleta, né? E também para o tratamento incremento em 0,04 litros por segundo, além da extensão aí de 100 metros de rede. Então, é muito baixo, porque o atendimento aí se dará mesmo por soluções individuais, né? Além disso, então, para a população que faz uso de soluções individuais, né, a gente tem que o déficit, né, é de 2.176 domicílios, né? Então, essas residências, as economias, elas serão alvo aí para que possam ser substituídas, né, as formas de esgotamento hoje. E até ponto aí de carência identificado, né, foi que esses domicílios aí, hoje, a principal forma de esgotamento é as fossas rudimentares, né, que é uma solução considerada inadequada, né, é uma solução individual considerada inadequada por apresentar riscos, né, de contaminação do meio ambiente e além de agravos à saúde da população. Outra carência identificada é que no município, né, há duas ETs que atendem apenas a área urbana e que não possuem capacidade de atender, né, o crescimento populacional projetado aí para as áreas urbanas. Então será necessário aí investimentos para ampliação. Então, com base nas situações diagnosticadas, né, na avaliação da demanda pelo serviço, né, foram propostas algumas ações e programas, né, a serem implementados. Então, o primeiro, de elaboração dos estudos de viabilidade e projetos, né, para a implantação dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, visa suprir a carência, né, que é observada aí nas áreas que possuem viabilidade técnica e econômica em decorrência do nível de aglomeração populacional. Então, esses projetos, né, eles deverão verificar o número de moradores e domicílios na área de abrangência, aferir o número de ligações, a taxa de substituição, extensão da rede, bem como o padrão aí de ocupação predominante. Essa foi uma ação proposta aí para ser realizada aí logo nos primeiros anos do plano. Eu passei. Em seguida, né, o outro programa proposto foi da ampliação da rede coletora, né, conforme os déficits identificados, né, tanto para coleta quanto para tratamento, a gente tem essa segunda e terceira ação aí. A quarta ação, né, após os estudos, né, a serem realizados, né, se for identificada viabilidade técnica e econômica, a implantação desses sistemas, né, públicos, né, de esgotamento sanitário. Então, tem essa quarta ação. E a quinta, né, já é a implementação de soluções individuais de esgotamento sanitário, né, onde em domicílios hoje que eles se encontram em déficit. Então, o conjunto dessas 5 ações aí visa, né, garantir aquelas metas de atendimento adequado, né, por serviço de esgotamento sanitário. Já para garantir as metas de qualidade dos serviços prestados, né, foram propostos alguns outros programas, né. Então, primeiro de manutenção, né, dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário. Então, uma ação de contínua para ser executada durante todo o horizonte de planejamento, né, nos moldes dos serviços já executados hoje pela Sabesp, né, de manutenção e correção aí dos problemas aí relacionados aos serviços prestados. A gente também tem a ação de implementação do programa para identificação e correção dos lançamentos cruzados, né? Uma vez que são necessárias ações para identificação e correção de ligações clandestinas, né, nas redes coletoras de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, né, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização, em conjunto com as ações aí de conscientização da população acerca da importância de eliminar essas ligações irregulares. Para os novos sistemas, né, que serão implementados, né,
a gente tem essa ação de licenciamento ambiental e monitoramento de sistemas, né? Então, é importante que seja realizado, né? Na verdade, que possuem licença ambiental junto ao órgão competente, esses novos empreendimentos, e que eles realizem, né, o monitoramento dos efluentes, do corpo receptor, englobando aí os mínimos de parâmetro e frequência, né, definidos pela legislação ou pelo próprio licenciamento aí das unidades. A gente também tem um programa aí de implementação de melhorias, né, dos sistemas de tratamento de esgoto, que visa aí a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes, né, a partir de estudos a serem elaborados. Uma outra ação proposta foi a garantia da eficiência de tratamento de esgoto, né? Foram disponibilizados pela Sabesp algumas análises de monitoramento. No entanto, né, não foi possível avaliar a eficiência de remoção nas duas ETs. Então, uma vez, né, que foram identificados valores de DBO superior à referência, né, então a gente foi recomendado, na verdade, né, a implantação desse programa, né, para aferição correta, né, do sistema, de como é que está a situação dele. Por fim, né, a última ação proposta já é para as áreas que serão atendidas por sistemas individuais, é uma ação aí de conscientização da manutenção dos sistemas individuais, que para prevenção da contaminação e da transmissão de doenças, né, conforme eu comentei desses riscos aí de hoje, principalmente fósseis rudimentares. Então, seria apoiar mesmo os responsáveis pelos domicílios. Os investimentos necessários, né? Então a gente até 2033 aí são requeridos em ações estruturais, né? O montante de 35,5 milhões de reais e no período posterior quase 6,2 milhões em investimentos aí em medidas estruturais. Já os investimentos em medidas estruturantes, né? Ou também não estruturais, eles devem ocorrer na ordem de 138 mil até 2033 e 342 mil no período posterior. Também os investimentos em medidas estruturais, né, para o esgotamento sanitário, a gente consegue dividir, segregar, né, em dois grandes grupos, né. Então, o primeiro de tratamento de esgoto, né, conforme o plano de investimento aí da Sabesp, né, é previsto aí até 2033 um montante aí de quase 21 milhões de reais, sendo que 98% desse valor é referente à expansão das infraestruturas e 2% aí para a reposição das unidades constituintes. Após 2033, o investimento aí total é previsto em torno de 1 milhão de reais. Já os maiores investimentos, eles ocorrem para o grupo aí que corresponde a investimentos de rede coletora e ligações, onde serão necessários 13,5 milhões até 2033 para expansão e pouco mais de 267 mil para reposição das estruturas já instaladas. Após 2033, os investimentos estruturais eles caem para 4,5 milhões, sendo que 96% é referente à expansão. E para as áreas, né, que serão atendidas por soluções individuais, né, devido a essa enorme carência observada, presença de fósseis rudimentares, né, é previsto investimentos aí para a implantação de sistemas adequados de esgotamento sanitário. Então, na verdade, soluções adequadas de esgotamento sanitário. Então, é previsto, né, investimentos aí em torno de 4,9 milhões para soluções de esgotamento, dos quais 66% aí deverão ser aplicados até 2033. Então, esse foi o prognóstico, né, do serviço de esgotamento sanitário. Da mesma forma, aí eu disponibilizo agora para que todos possam fazer esses comentários, contribuições, tirar dúvidas. Como você falou, né, os déficits em termos de atendimento e tal, e inclusive de tratamento, estão previstos no plano de investimento que o pessoal nosso de engenharia passou, né? Quer dizer, então, para o Rafael que está acompanhando entender, assim, com certeza as áreas não atendidas, que precisam ser atendidas,
foram colocados do plano de investimento da Sabesp no plano de saneamento, que é o quê? Atendimento do bairro do Canguera, está faltando terminal de esgoto, a nova ET, os novos coletores, por isso que dá esse valor alto aí até 2033, perto de 40 milhões, 30 e poucos milhões, 35 milhões, se não me engano. É um dado que eu não tenho aqui comigo de forma precisa, mas conversando com o nosso pessoal antes da reunião, é isso que foi passado para a equipe do consórcio para compor o plano. É isso, né, Rodrigo? Perfeito, é isso mesmo, Adriano. 35,5 milhões. E aí já essas ações já estão incluídas, né? Conforme o plano de investimento que foi disponibilizado. É isso mesmo. E eu acho que tem umas expansões que estão acontecendo lá no Marisa Holtz também, que deve estar aí. Talvez o Marisa Holtz tenha até sido considerado como, eu não sei como que ele considerou aqui o Rodrigo, porque ela já está pronta, né? Na verdade, o Marisa Holtz está pronto, só está faltando as ligações prediais, mas aí a gente já considera... Oi? Eu acho que talvez tenha terminado as ligações. Foi feito, acho que mês passado, retrasado. E acho que lá no Morro também, que tornou a área urbana, acho que no final de 2021, que era uma área que acho que vocês não atendiam, mas o prefeito fala que vocês estão desenvolvendo um projeto para fazer a captação de esgotamento sanitário lá também. Sim, ele deve estar deve estar previsto, Rodrigo, nesse valor que o Rodrigo apresentou, que foi passado pela nossa área de empreendimento, de engenharia e planejamento. Ô, Rodrigo. Diga, Rafael. Esses 2.176 domicílios são todos rurais? Todos rurais, isso. Tem uma parte urbana que a Sabesp não coleta esgoto, por causa de topografia. Passa a rede de coleta na frente, mas não tem uma estação elevatória um pouquinho mais para baixo. Perto da minha casa é um local e indo para o cercadinho é outro que eu sei. Essas partes estão mapeadas também? Então, já no plano de investimento, elas estão mapeadas, elas foram informadas, né? É por isso que a gente considera que dentro da área de cobertura hoje da Sabesp, né? O índice de cobertura mesmo é de 96,13%, né? Daí daria para fazer soluções individuais com eles, individual ou coletiva ali, que perto da minha casa lá acho que são 5 residências, Luiz, que é ali perto da Dona Graça, os Bimbate lá. A informação que eu tenho aqui, Rafael, é que cercadinho de 26 domicílios hoje que não estão atendidos hoje. Sim, e daí tem um ali na área central da prefeitura aqui, acho que é umas 5 ou 6 residências também. No cercadinho está crescendo, que está virando um bairro. Mas a parte regularizada, eu acho que são uns 26 municípios. 6 domicílios. Eu só conheço esses dois, que eu me lembro de cabeça de área urbana, que tem coleta na rua, tem a rede na rua, mas não... Porque não tem queda. Entendi. Ô, Rafael, deixa eu fazer uma contribuição. Quando a gente tem coleta na rua e o terreno, a casa é de soleira negativa, a região é considerada atendida. Porque não tem como você fazer uma rede com profundidade suficiente para atender a soleira negativa. Aí é uma solução que o proprietário deve dar, para que ele possa se conectar na rua. Entendeu? Aqui na casa do meu pai tem soleira negativa também. Mas ele colocou um sistema de bombeamento individual na casa dele. Exatamente. Isso é muito comum, né? Temos cidades com topografia muito acidentada, como São Roque, Piedade, Araçariguama. Nesses municípios, esse tipo de situação é muito mais... acontece com muito maior frequência do que em Capela do Alto, que a gente tem, logicamente, mas não
não com tantos casos assim. E a disponibilização, vamos dizer, a oferta do poder público é colocar a rede na rua. Se a casa está 3, 4 metros abaixo do nível da rua, essa é uma solução que o proprietário deve dar para se conectar à rede que está à disposição dele na rua, entendeu? Tá. Mas eu acho que casos específicos em Capital do Alto, como são poucos, a gente poderia, né? Posso ver junto com o Luiz Fernando, a gente avaliar tecnicamente caso a caso, né? São poucos casos aí na cidade. Ali na onde eu estou falando, perto da minha casa, eu acho que não passa na frente da casa deles porque vira uma rua antes. Mas mesmo assim daria para eles fazerem um sistema de bombeamento ou até a prefeitura entrar com algum pequeno projeto para fornecer a bomba para eles para bombear até o PV, por exemplo. Sim, tem inclusive no mercado alguns sisteminhas prontos para... Eu tenho um amigo, inclusive, que trabalha comigo aqui na Sala do Lago, que mora aqui em Tatuí, que comprou esse equipamento para utilizar na casa dele, porque ele também tem uma casa de soleira negativa para a rua. Então, assim, tem soluções prontas já, de custo até relativamente, né, não é nenhum absurdo, para que possa se conectar, ao invés de fazer uma fossa, que seria muito mais... daria muito mais trabalho ao longo do tempo, né? Ô Rodrigo, e para resolver essas coisas aí, a prefeitura poderia criar uma lei que é a obrigação do proprietário fazer um sistema de elevação do esgoto sanitário. Eu acho que isso já tem no Código Sanitário, se eu não me engano, Rafael. E assim, no Código Sanitário, ele prevê que o morador, onde tem rede à disposição, ele tem até a obrigatoriedade de se conectar. Tá. Eu sei, o pessoal da vigilância sanitária pode notificar ele para fazer a ligação, Isso. né? Mesmo quando é soleira ativa, será que pode? Eu acredito que sim. Porque o que a vigilância pode fazer? Ela tem que exigir da pessoa a solução para o esgoto. Uhum. Claro que vai caber o bom senso, né? Ela fala, poxa, eu vou gastar muito mais dinheiro para fazer um bombeamento do que para fazer uma fossa. Aí vai do bom senso. Mas se quiser a vigilância exigir, eu creio que tem dispositivo legal para isso, sim. Daí vai ser parte interna da prefeitura de como fazer isso acontecer. Isso. No âmbito do plano municipal, Rafael, o que a gente trabalhou é que, assim, devido a esse adensamento, né, então é recomendado a implantação de sistemas coletivos nas áreas urbanas, né, porque são muitos domicílios próximos, né, então mesmo soluções individuais ali, num todo, poderia apresentar um risco maior de contaminação aí do meio ambiente. Então, por isso que a gente prevê soluções coletivas aí para as áreas urbanas. E sim, é um caminho, né? Essa exigência é bom que já tem aí no Código Sanitário do município. Certo. Não, o Código Sanitário é do Estado. Do Estado. É 8468, se não me engano. / 79, se eu salvo engano, é 8468 / 79. Mais alguma Esse mesmo. contribuição, gente? Tá. Bom, então a gente vai avançar para o próximo eixo. Só um minutinho que eu vou compartilhar. Tá ok aí, né? Aparecendo para vocês? Assim, isso. Bom, então, boa tarde novamente. Meu nome é Isabela, né? Eu vou apresentar aqui para vocês a parte do prognóstico do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.
Então, para esse eixo do saneamento, a gente considera, né, para avaliar aí o atendimento urbano, as metas, as diretrizes e as premissas com base no Plan SAB, né, estabelecidas pelo Plan SAB, e o indicador proposto, então, é o percentual de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos. Esse dado atual aí declarado pelo município é de 100% e a meta para 2033 é de 100%. Então, durante aí esse primeiro horizonte, né, até 2033, bem como até o final de plano, cuja meta também é 100%, né, mantém-se aí, estima-se, propõe-se a manutenção desse percentual aí, que já é o percentual atual, né, de 100%. Para a análise, né, a avaliação do atendimento nas áreas rurais, a gente utiliza o PSBR como base e o indicador proposto é o percentual de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos, né? A coleta direta seria a coleta porta a porta e a coleta indireta seria aquela coleta onde, por meio de pontos de entrega voluntária dos resíduos. A meta estabelecida pelo PSBR, né, para 2038 é de 85% e o dado atual do município é de 63%. Então, a gente estima, né, esse aumento aí do percentual ao longo desse primeiro horizonte. Com relação às premissas para a distribuição aí das soluções desse eixo do saneamento, para as áreas rurais, para as áreas urbanas, adota-se que o déficit será suprido com coleta direta, sempre coleta direta, e para as áreas rurais, faz uma análise relacionada ao percentual de atendimento atual. Se o percentual de atendimento atual por coleta direta, né, for menor do que 80%, então adota-se um crescimento da proporção de coleta direta em 10%, com o déficit residual suprido por coleta indireta. Quando o percentual de atendimento por coleta direta é maior ou igual que 80%, então a gente propõe o crescimento da proporção de coleta direta em 25%, com déficit residual suprido com coleta indireta. Para calcular, né, a demanda dos resíduos aí nesse eixo do saneamento, foram consideradas, então, as metas de atendimento, a projeção populacional realizada aqui no âmbito dessa revisão do plano municipal, os equipamentos de coleta existentes, a frequência de coleta, a geração per capita dos resíduos sólidos urbanos, bem como dos resíduos de serviço de saúde e os resíduos de construção civil. Então, são utilizadas algumas premissas aí, né, relacionadas aos recicláveis. Esse fluxograma, ele é utilizado para determinar qual que é o percentual a ser adotado aí no crescimento do aproveitamento dos recicláveis no município. Então, a primeira análise é se o município possui a associação ou cooperativa de catadores, o município possui, então a gente vai para o próximo nível. A cooperativa possui parceria com a prefeitura municipal? Sim. Então, a gente vai para o próximo nível, né? E aqui faz uma análise se o município se encontra entre os 80 primeiros do ranking verde-azul, porque isso é um indicativo de facilitador para conseguir investimentos. Então, no caso, o município não é, e, portanto, a gente para aqui no fluxograma e adota-se que estima-se, né, propõe-se que 30%, o crescimento do aproveitamento dos recicláveis em relação ao potencial total do município, né, estabelecido aí com base na composição gravimétrica, será de 30%. Bom, então aqui tem as tabelas dos cálculos de demanda em relação aos resíduos sólidos urbanos. A geração em 2023 é de 5.404 toneladas e a geração projetada para 2041 seria de 6.920 toneladas. A capacidade instalada é de 11.440. Em relação aos resíduos de construção civil, tem-se a geração de 153 toneladas e a geração em 2041 de 181 toneladas, os resíduos de serviço de saúde, 5,9 toneladas, e a geração em 2041, 7 toneladas. Então, como eu disse, né, para a área urbana aí a gente tem a manutenção do percentual de 100% até 2041, e para a área urbana precisa do acréscimo aí, né, de 63% avançar até 100% em 2041. As principais carências identificadas no município, né, seria o descarte inadequado de resíduos domiciliares, locais na área rural sem a coleta de resíduos sólidos domiciliares, a coleta seletiva, né, que atende apenas a área urbana, a inexistência do reaproveitamento de resíduos de capina e poda, a inexistência dos ecopontos e o antigo aterro de valas ainda não foi encerrado de forma ambientalmente correta.
Com relação às ações propostas, então, seria a substituição das lixeiras em mau estado de conservação, a realização de campanhas de educação ambiental para melhor separação dos resíduos sólidos recicláveis, o retorno da parceria com o presídio localizado no município para a realização dos serviços de varrição, implantação de compostagem, a aquisição de um triturador de galhos para redução do volume de resíduos de pó de capina, a elaboração e execução de PRAD para a área do antigo aterro, expansão e divulgação da coleta seletiva em todo o município, a instalação dos ecopontos, né, que é até então inexistente no município, a aquisição de novo caminhão para a frota de coleta e a reestruturação da unidade de triagem de resíduos de construção civil. Então, com relação aos montantes de investimento estimados para essas ações propostas, no primeiro horizonte de planejamento aqui, que seria de 2022 a 2033, tem-se para as medidas estruturais cerca de R$ 3.045.000, e para o mesmo horizonte, né, em relação às medidas estruturantes, tem R$ 650.000. Então, somando-se, né, até 2041, aí, né, nesse segundo horizonte de 2034 a 2041, somam-se mais R$ 1.962.000 em medidas estruturais e R$ 593.000 em medidas estruturantes. Então, aqui tem os gráficos de comparação, né? O primeiro aqui refere-se aos investimentos totais. Então, a gente observa que a maior parte dos investimentos estão concentrados mesmo no curto prazo, e a grande maioria é relacionada mesmo aos investimentos estruturais. Enquanto o segundo gráfico, ele compara os investimentos estruturais, que seria a questão do processamento e destinação final e do sistema de coleta. O processamento e destinação final, ele é relacionado principalmente à usina de triagem e o sistema de coleta é relacionado principalmente a veículos, equipamentos e eventuais reposições. Então, a gente observa que o sistema de coleta estaria responsável, né, pela maior parte aí dos investimentos estimados no curto prazo e no longo prazo, né, e a concentração realmente no curto prazo do total. Então, de forma resumida, esse foi o prognóstico do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Se vocês tiverem alguma contribuição, alguma dúvida, fiquem à vontade. Sim. O dado de 63% de coleta na área rural, eu acho que não é válido. Ele considera só resíduo domiciliar ou vários tipos de resíduo? Rafael, não sou eu a técnica responsável por esse eixo, tá? Então, eu preciso consultar aqui um minutinho. Mas você pode repetir sua dúvida, por favor? Então, tem ali no slide que a coleta... Perfeito. 63%, né, de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta. Isso. Aí seria só resíduos sólidos domiciliares mesmo. Eu acho que esse dado está errado. Eu não acho, ele está errado porque Tá. O atendimento da prefeitura aqui é 100%, talvez 99% na área rural. Pode ser que tenha algum lugar que não pegue, mas não chega a ser 6% não. Concordo que tem algum lugar que a frequência deveria ser maior, em vez de uma vez por semana, deveria ser duas, mas tem o atendimento. Não, perfeito, Rafael. A gente vai passar essas informações. Eu creio que esse dado ele foi com base no censo, né? Porque os dados para a área rural a gente não tem, então a gente pega os do censo e projeta como sendo um dado atual com base na projeção populacional feita, né? Mas então a gente pode sim entrar em contato com vocês. Às vezes vocês mandam algum documento, né, para a Ana, alguma outra informação mais consolidada e a gente considera essa informação sim no prognóstico. Até no SNI sou eu que preenche. Sim. E eu coloco lá, eu não coloco 100%, eu coloco 99%, porque pode ser que tenha algum que não colete, mas vendo com o pessoal da limpeza, sempre que eu pergunto para eles, e eu pergunto, assim, não é todo dia, mas eu pergunto com frequência, sabe? Se falta algum, se deixa de coletar algum lugar, e eles passam que todo local é coletado e a gente não tem reclamação.
100% não confirmo, mas é mais que 63%. Beira os 90% ou 95%, até 100%. Tá. E a coleta seletiva também atende a área rural. Nossa coleta seletiva não é perfeita. Atualmente ela está passando por uma reestruturação, né? O dado seu é antigo, não tinha essa reestruturação, mas tem bastante reclamação de que não passa em algumas ruas ou alguns bairros, mas ela atende área rural. Inclusive, no dia de quinta-feira, quase que exclusivamente do bairro do Morro e Jutuba, que é rural. E Sim. tem o cronograma no site. Inclusive hoje eu estava olhando, falta alguns bairros lá no cronograma, mas falta por falta de atenção de mim, que elaborei junto com o pessoal, por ter esquecido. Por exemplo, tem um bairro Paineiras lá que não está no cronograma, mas é atendido. E tem o cronograma também da coleta domiciliar, que eu elaborei, acho que mês passado, junto com o pessoal de limpeza pública. Não, perfeito. A Ana Flávia, ela é a técnica responsável, né, pela parte de resíduos. Eu já te adianto que, por exemplo, aqui no caso das principais carências, né, onde a gente aponta que a coleta seletiva atende apenas às áreas rurais, isso vai ser mudado lá, então, no documento. E aí, possivelmente, ela vai entrar em contato com você, ela vai consultar esses dados aí no site da prefeitura e possivelmente ela manda um e-mail para vocês acertarem esses detalhes aí dos bairros que estão faltando e contemplar essas informações no documento, sim. O restante eu concordo. O retorno da parceria com o presídio, isso eu acho que não é válido, porque é o programa dos reeducandos, que é mão de obra carcerária. Ela voltou, mas os reeducandos, eles não fazem o serviço de varrição, eles fazem o serviço de roçagem. Certo. Roçagem, poda de árvore, eles fazem também. Mas a varrição são os garis, que são funcionários concursados exclusivos para isso. Daí, eu acho que precisa aumentar, mas não é o pessoal do presídio, não. Você pode colocar que precisa aumentar, mas não vai ser com o pessoal do presídio. Perfeito. Precisa aumentar a varrição, né, da forma que acontece hoje em dia. E essa parceria com o presídio, ela está acontecendo atualmente? Voltou esse ano, né? Ok. Eu acho que ela voltou no final do ano, para falar a verdade. Mas eles não fazem o serviço de varrição, eles fazem outro. Perfeito. Manutenção de praça, de áreas verdes, de áreas de interesse turístico, mas não a varrição. Eles fazem a roçagem do mato alto, da grama, e fazem a limpeza. Eu acho que isso não entra como varrição. Até no SNIS entra como capina e roçagem lá. Não, perfeito. Vai ser feita a correção, porque aqui está serviço de varrição, né? Então a gente pode deixar mais claro mesmo qual que é o serviço certinho que eles. O restante eu concordo. A parte de resíduos sólidos tem muito que melhorar. Beleza. Muito obrigada aí pela contribuição. Mais alguma pergunta, gente? Comentário? Bom, então a gente vai avançar para o último eixo aí do sistema. Deixa eu falar uma coisa antes. Não sei se é válido para incluir essa informação, porque os dados foram coletados anteriormente, né? Mas a partir de amanhã, uma empresa assume a coleta seletiva. Então, a gente tem várias deficiências na coleta seletiva e é para ser sanada com essa nova empresa. Era uma cooperativa que gerenciada do jeito deles, que não é adequada. Essa empresa ela vai assumir os cooperados, já está tudo em acordo com eles, e a partir de amanhã eles vão começar a partir de amanhã não, né? A partir de segunda, vão começar a operar. E eles vão instalar ecopontos. Eu acredito que só o RCC e o resíduo de saúde que não entra no contrato com eles. Não sei se é válido você colocar isso, porque seu diagnóstico foi anterior, né? Não, mas o objetivo é realmente ir atualizando. A gente alcançou a meta, então já fica bom para nós também. Tá, não, o objetivo mesmo é ao longo dos produtos, né, principalmente por conta dessa defasagem temporal aí, ir atualizando essas informações, não tem problema, a gente pode contemplar sim.
E aí, eu acho que se você tiver algum documento aí também, né, relacionado a essa parceria aí, mais detalhes também, se quiser enviar, e a Ana vai ver também a necessidade, né, e entra em contato com você para pedir mais detalhes se precisar, tá bom? Tem um contrato que foi assinado na semana retrasada, que eu também assinei, e também dessa parte de reestruturação de uma unidade de triagem de resíduos de construção civil, seria uma área de transbordo, né? Porque atualmente o Cerizo também ganhou uma usina móvel, né, que vai operar na região, que eu acho que vocês sabem também. Então, mas a gente precisa de um transbordo e o serviço ainda não começou, né? O caminhão está aqui no pátio da prefeitura de Capela, porque é o Keck, que é o presidente do Cerizo, mas não está atuando ainda o equipamento. Então, está em reestruturação, está em andamento. Não, são ótimas informações, né, para a gente colocar mesmo o status aí de como que está a situação. Eu acho muito válido, sim. Será contemplado. Obrigado. Acho que agora eu posso começar, então, o prognóstico de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Esse é o eixo que eu fico mais à frente aqui na elaboração da revisão dos planos, né? Então, quando a gente vai trabalhar com esse eixo aqui, a gente também usa como base o PlanSAB para avaliar o atendimento nas áreas urbanas e o PSBR para as áreas rurais. Então, aqui, em relação às áreas urbanas, né, o PlanSAB estabelece que o atendimento adequado nos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais refere-se à existência de domicílios urbanos sem risco de inundação. Esse é o conceito proposto pelo PSBR. Diante disso, o indicador proposto para analisar as metas, o déficit e a demanda, é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação na área urbana. Esse é um indicador obtido com base em um indicador do SNIS, e aí o dado declarado pelo município seria de que 100% dos domicílios estão sem risco, né? Isso é, não existem domicílios em risco de inundação aí no município. Esse é o dado declarado. O dado, a meta estabelecida para 2033, de acordo com o PlanSAB, é de que 97,3% dos domicílios estejam sem risco de ocorrência desses eventos. Então, em relação... Pode? Tá, esse dado atual está errado, mas não por culpa de vocês, por culpa da prefeitura. Quem preencheu o SNIS nos anos anteriores, eu vi esse ano, estava considerando que não tem nenhum domicílio em risco de inundação, mas tem. Eu que preenchi esse ano, eu acho que eu fiz a estimativa de 30 ou 40 domicílios. Inclusive, a gente tem pegado bastante, tem ganhado bastante recurso FEIDRO e a gente está tentando mais um, que foi aprovado pelo comitê recentemente, está indo para o Estado. Se a gente ganhar e finalizando as obras, eu acredito que vai zerar os domicílios com risco de inundação. Aí sim, mas tem uma obra de quase 5 milhões que a gente recebendo o contrato, a gente vai começar a executar, vai tirar uns 10 domicílios ali. A do Marisa Holtz está terminando, que tira acho que mais uns 3 domicílios. Terminou a da 21 de abril, acho que no final do ano, que já é mais uns 5 ou 10 domicílios. E o da Rua 7, que eu acho que é 30 ou 40 só ali, que é a principal mancha, que está no plano de saneamento que a Engie Corpus fez, acho que em 2010. Está no plano de drenagem, mas não estava declarado no SNIS. Não era eu que fazia essa parte, era o pessoal da Defesa Civil. E eu Perfeito. nunca gostei de corrigir, de acompanhar, sabe, a parte deles, por confiança, né? Daí esse ano eu fui ver, estavam demorando para responder, eu falei, eu vou pegar e responder. Daí eu fui pegar os dados do ano passado, estava tudo zerado. Falei, nossa, mas não é isso, não era a realidade. Então, se você puder atualizar... Com certeza eu posso sim. Eu vou atualizar esse dado. Eu fiz. Eu até salvei. Isso você não vai achar publicado porque eu preenchi... O último dia para preencher foi acho que dia 31 de maio, né? O dia 10 de junho. Daí eu declarei esses dias. O SNIS ainda nem computou os dados. Justamente. Aí, você quer me passar aqui ou você pode me passar esse? Você salvou todos os dados que você declarou no SNIS em relação à drenagem? Sim.
Tem tudo salvo Aí, se aqui. você puder me enviar esse documento, aí seria muito bom, porque existem outras estimativas que a gente utiliza esse dado do SNIS, né, que eles não estão publicados ainda, mas aí, se você puder me enviar, a gente já utiliza, já atualiza sim, já utiliza eles. Tem até no projeto que eu fiz para mandar para o comitê, eu fiz ali um desenhinho no Google Earth mesmo, com a mancha urbana dos domicílios que sofrem inundação. Inclusive, duas funcionárias da prefeitura, a minha chefe, que é do RH, é a principal, que está no meu pé. Se a gente não ganhar dinheiro, ela falou que vai me mandar embora. Não, ótimo. Se você puder me enviar todo esse material que você tem, a gente coloca, sim, todas as informações, tá? Nesses documentos de prognóstico. Eu vou deixar o meu e-mail ao final aqui, aí fica mais fácil, né? Já está tudo no Drive, meu Drive aqui que eu uso na prefeitura. Depois eu compartilho, eu crio um link e compartilho com você, para você acessar tudo que eu encaminhei para o SNIS esse ano. Perfeito. O meu e-mail é esse que eu mandei, isabelamaciel@cobrap.com.br. Tá. Se puder deixar um telefone e o WhatsApp depois, daí a gente vai conversar, confirmando se as informações chegaram. Beleza. Bom, então eu vou continuar. Vou tentar não Eu interromper. que agradeço. Não tem problema. Bom, continuando aqui, né, em relação ao atendimento das áreas rurais, o PSBR propõe a análise do déficit em duas escalas. Seria a escala do peridomicílio, que refere-se à área externa aí de um domicílio, né, a área do lote, e a escala do sistema viário interno. Então, a gente analisa se tem escoamento superficial excedente, né, como que está sendo tratado o escoamento superficial excedente nessas duas escalas. Então, propõe-se a utilização de dois indicadores. O primeiro indicador é o percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo. Esse é um dado do censo disponível apenas para alguns setores de aglomerado rural. Então, para o município, a informação que a gente tem é que 0% dessas áreas possuem, né, essas vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo, né, seriam as áreas de rural isolado que existem no município, e a meta para 2038 é de 45%. O segundo indicador seria para avaliar ali a escala, né, o âmbito do peridomicílio, e é proposto um indicador de percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente. Esse é um indicador inexistente, ele é proposto pelo PSBR, mas ele é aplicado apenas para as áreas de aglomerado rural, então não é aplicável aí para o município de Capela do Alto. Com relação às premissas para a distribuição das soluções, no eixo de drenagem, para as áreas urbanas, então, a gente adota que o déficit será suprido com soluções coletivas, né, que é a própria rede de drenagem, comumente conhecida aí, né, e a gente sempre evidencia a necessidade de utilização das soluções sustentáveis, né, de priorizar o controle do escoamento superficial na fonte, toda essa discussão, mas a premissa é realmente a adoção de soluções coletivas. Para as áreas rurais, então, no que cabe aí ao município, né, seria essa análise no âmbito do sistema viário interno aí para as áreas de rural isolado, e adota-se que 49% do déficit será suprido com soluções coletivas, seria a utilização aí de barraginha nos locais que são identificados aí com aglomeração e, portanto, que necessitariam de soluções de manejo de águas pluviais. Então, para avaliar a demanda, né, da drenagem urbana e manejo de águas pluviais, são considerados basicamente as metas de atendimento, a projeção populacional realizada aqui no âmbito dessa revisão do plano e a infraestrutura existente. As principais carências, né? A identificação de pontos críticos de alagamento e inundação na área urbana, a identificação de pontos de ocorrência de erosão aí nas áreas rurais, e aí tem uma carência, essa carência aqui, né, de atualização dos indicadores e da confiabilidade desses indicadores existentes aí para o eixo de drenagem. É uma demanda não só do município de Capela, como dos outros municípios que a gente tem trabalhado, né? Geralmente esses dados não são preenchidos corretamente, então, principalmente esse percentual de domicílios em risco, a extensão da rede, né? Quais os domicílios rurais atendidos aí pelas eventuais soluções de peridomicílio ou de sistema viário interno. Então, essas são as principais carências aí do eixo. Com relação, então, ao cálculo de demanda para a área urbana, essa caixinha foi errada, mas é a proposição da manutenção do percentual, né, de atendimento e a evolução aí no quantitativo dos domicílios atendidos em decorrência do crescimento populacional.
Com relação às soluções de manejo de águas pluviais no sistema viário interno aí das áreas de rural isolado, então a gente tem um incremento no quantitativo percentual de domicílios, bem como no incremento no percentual, bem como no quantitativo, né? Uma vez que a gente está adotando que todos os domicílios aí estariam em déficit atualmente. Então, agora, né, as ações propostas aqui para esse eixo seria manter atualizado, né, sempre o cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana, identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas. Aqui eu pontuo que o SNIS, ele trata o indicador, né, utilizado lá, proposto pelo SNIS, ele foca na inundação, né, ele traz o percentual, ele cobra o percentual de domicílios aí com risco de inundação. Aqui a gente evidencia a importância de considerar também os eventos de alagamento, os eventos de enxurrada, movimento de massa. Então, seria um mapeamento mesmo de quantos domicílios aí da área urbana, da área rural também, né, estariam em risco aí da ocorrência desses eventos. Identificar a existência de ligações cruzadas indevidas entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição dos sistemas de drenagem urbana, realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual de 100% dos domicílios sem risco. Aqui eu vou atualizar também essa ação, né, com base no novo dado. Elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana, elaborar o plano de manutenção de estradas vicinais e adequar o sistema viário aí das áreas rurais para chegar ao atendimento de 49% dos domicílios rurais atendidos aí por essas soluções. Realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas e estruturas de manejo de águas pluviais das áreas rurais, elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando os eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e, por fim, implementar a rede de monitoramento hidrológico e o sistema de previsão e alerta. Com relação aos investimentos estimados, então, para esse eixo, tem-se no primeiro horizonte, né, para as medidas estruturais, cerca de 9 milhões de reais, e para as medidas estruturantes, 908 mil reais. Para as medidas estruturais até 2041, então, somam-se mais 2,6 milhões, e para as medidas estruturantes, cerca de 264 mil reais. Então, aqui a gente tem os gráficos comparativos, né, dos investimentos totais entre medidas estruturais e estruturantes. A gente observa a concentração, né, dos investimentos aí relacionados a medidas estruturais, concentrados no curto prazo também. E o segundo gráfico compara os investimentos estruturais, que seria em relação à expansão e à reposição. E aí a gente observa que a maior parte dos investimentos ela foi estimada com base na necessidade de expansão dos sistemas, né, em decorrência aí do crescimento populacional. Uma vez que a reposição ela é calculada também com base na extensão de rede declarada aí pelo SNIS. Então, se você me mandar esses dados, talvez tenha alguma eventual atualização aí nesses resultados. Então, de forma simplificada, resumida, esse foi o prognóstico dos sistemas de drenagem urbana, dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Se vocês tiverem mais dúvidas e contribuições, eu estou à disposição. Eu acredito que os dados de investimento ali vão mudar, né, bastante. A gente pediu 2 projetos para o FEIDRO esse ano, os dois, um era de 2.900 e um de 2.700 milhões, né? E o do ano passado, que tá para liberar o contrato, já foi aprovado pelo agente técnico do Estado. A previsão é que saia o contrato até o último dia de julho, que é de 5 milhões. Então, só essas 3 obras dá 11 milhões, né? Fora as outras obras que não são FEIDRO. Mas daí eu não sei se... entraria ali, né? Porque é de 2022 a 2033, né? Isso, o primeiro horizonte de 2022 a 2033, depois soma mais o montante, né, estimado de 2034 a 2041. Em relação a essas obras que aí, foram aprovadas, estão sendo aprovadas pelo FEIDRO, elas são de rede de drenagem urbana ou envolvem também, por exemplo, pavimentação, outras coisas? Porque a drenagem ela tem essa interface, né, com
o departamento de obras, por exemplo, que sai um pouco da questão do saneamento, só para entender mesmo a que se refere esses projetos. Que nem no Marisa Holtz, está finalizando. Lá entrou um programa de regularização fundiária, daí a Sabesp fez a parte de rede de esgoto, acho que a água já tinha, e a gente ganhou um FEIDRO de quase 3 milhões, com drenagem completa, drenagem profunda. Atualmente eles estão fazendo a guia e sarjeta e vão fazer o asfalto. E foi feita uma travessia também, lá que tinha um curso d'água. Aí, na Joaquim Bonadio, que a gente está esperando o contrato ser assinado para a gente mandar para licitar. É a mesma coisa. 2 travessias, rede de drenagem, boca de lobo, guia, sarjeta e asfalto. não lembro a extensão da via, eu ia falar, mas não lembro. Aqui na Rua 7, que é a rua central, são 3 milhões, mas já é asfaltada. Então, já tem drenagem, só que não é o suficiente. Então, vai ser destruir o que existe e fazer de novo. Inclusive, vai dar muito trabalho porque tem rede antiga da Sabesp lá, tá, Adriano? É a mesma caso da 1º de maio, só que eu acho que vai ser pior. Então, aí não tem asfalto. A gente até tirou o recapeamento porque ia passar de 3 milhões e o FEIDRO só ia avaliar se fosse até 3 milhões o projeto. Então, é recomposição de vala e depois a prefeitura se virar de outra forma para fazer o recapeamento completo dessas ruas. E na Sala Sanches é um local urbano, que inclusive é a estação de tratamento de esgoto da Sabesp lá do Porto, fica nessa avenida. Lá é tudo de terra. Vai ser fazer drenagem completa lá também. Guia, sarjeta, os tubos, né? E o asfalto, até o fim da via. O pessoal aqui da engenharia, eles falam, tem que ter o pavimento asfáltico, porque senão depois entalpe as bocas de lobo, né? Tubos. Então, eles consideram parte da drenagem. Eles falam como drenagem superficial. Posso comentar aqui, Isabel? Essa é uma questão que realmente a gente fica bem, não é em dúvida, né? Mas assim, que é intrigante, assim, principalmente no âmbito do planejamento do serviço de drenagem para plano de saneamento. Como a Isabela mencionou, a gente segue, né, o PlanFab, o PSBR, que fazem esse planejamento que a gente está seguindo aqui. Mas a gente sabe que os próprios indicadores de drenagem, né, que estão previstos na lei, eles são muito frágeis. Eles não permitem que a gente tenha tanta assertividade quanto os outros eixos. É uma falha mesmo da política como um todo, né, e a gente até aponta isso. Mas aí eu queria te pedir, você pode enviar para a gente esses projetos? Que aí a gente também envia para o nosso economista aqui, e aí a gente vê como que a gente pode ajustar essas questões. Mas é só para te explicar essa diferença mesmo de valores que no âmbito do planejamento, né, de plano municipal, e aí não de projetos, enfim, a gente acaba adotando isso seguindo a política nacional, dos indicadores que a gente tem, mas a gente sabe que os indicadores atuais, assim, são falhos nesse sentido. Mas se vocês já tiverem esses planos, né, a gente puder de alguma forma ajustar, acho que a gente vai ter que fazer um ajuste aí nesses cálculos, mas se você puder enviar para a gente agradece. Esses que eu comentei, eu tenho Isso. no computador, eu consigo enviar rapidinho para vocês, crio um link no Google Drive e compartilho, daí vocês baixam aí, né? Uhum. E os que eu os que não são FEIDRO eu já não tenho acesso, mas eu posso conseguir com o Zeca, né, que ele não pode participar da reunião, com o Lucas, o Matheus, que são da engenharia. Ótimo. O Matheus me passou bastante obras de drenagem que para mim declarar no SNIS, e a hora que eu fui ver, obras que nem foram executadas ainda. Ele entendeu que era a obra que seria esse ano, e eu tinha pedido aí posso considerar essas obras também. Não tem o projeto, mas tem a planilha deles, tem os dados, tipo, de quantas bocas. Ótimo. Essas informações gerais para a gente já seria o suficiente. E pelo menos para a gente falar, olha, existem tais projetos com previsão de investimento tais anos, pelo menos para a gente já citar aqui, né, independente das revisões que a gente venha a fazer nos investimentos, a gente já cita esses investimentos que vocês já estão prevendo aí, que você já tem garantido, né, no caso. E se a gente conseguir esse dinheiro do FEIDRO mesmo, que vai chegar no ano que vem, antes ou depois da eleição, o prefeito torce que seja antes, né, porque tem aquele período que não pode licitar.
e vai resolver a questão de alagamento do centro da cidade por completo. Daí pode falar que no centro da cidade não tem alagamento mais. Tem já não, ótimo. Todos. Não, ótimo. Vou trabalhar no ano que vem para vir em 2025, daí eu acho que zera. Não, combinado. Mais algum comentário, gente? Bom, então, né, esse foi o último eixo, né, para ser apresentado aqui na revisão do plano. E aí agora eu vou compartilhar só algumas informações sobre as próximas etapas da revisão do plano. Então eu mandei aqui no chat, a gente tem um site onde a gente apresenta aí as etapas da revisão do plano. Os produtos que foram anteriormente aprovados também já estão disponíveis. E através desse site a gente vai fazer a consulta pública, que é a próxima etapa agora de revisão do plano. Então a ideia é a gente agora consolidar essas informações que foram repassadas aqui na oficina, trocar essas informações por e-mail, igual a gente combinou aqui, para a gente poder atualizar esse produto. E uma vez que ele está atualizado, a partir do dia 21 de julho, a gente vai colocar esse produto, então, para consulta pública da população. Então, a população vai poder acessar esse produto e os demais produtos, e mediante um formulário que a gente vai disponibilizar no site também, elas podem comentar, contribuir, enfim, a população ainda vai ter mais essa chance de contribuir com a revisão do plano. E aí a gente vai realizar, durante esse período de consulta pública, uma audiência pública também, para apresentar uma síntese para a população sobre todas as etapas de revisão, as principais informações, para ainda também ter esse canal aí de contribuição para o plano. Então, a gente conta com o seu apoio, o Rafael, para essas duas ações, né, tanto a consulta quanto a audiência, como são públicas, a gente vai precisar, assim, de uma divulgação massiva, nós vamos preparar os convites para que a prefeitura consiga aí nos apoiar na divulgação. E aí a previsão da audiência de Capela é para acontecer no dia 1º de agosto. Então a gente vai ter um tempinho aí para consulta, e aí no dia 1º a gente vai fazer essa audiência, mas aí a gente vai manter, né, você informado, enviar os convites, enfim. A gente quer contar aí com o apoio da prefeitura para que a gente possa fazer essa divulgação aí futura para todo o município. Vai ser tudo online, né? Isso, vai ser virtual, isso. Depois que tudo terminar, o plano for aprovado, encerrado o contrato com vocês, tem a parte de aprovação na Câmara Municipal, né? Vocês vão apoiar nisso também? Infelizmente, não. Assim, né, a gente deixa todos os documentos, banco de dados, todas essas questões aí, para tentar deixar o mais claro possível para vocês aprovarem isso, né? E como é uma exigência da lei e vocês têm o plano, fica complicado eles também falarem que não vão aprovar, né, por algum motivo, enfim, já que vocês têm o plano e todo mundo, né, o município inteiro precisa do plano para conseguir financiamento, para conseguir elaborar novos projetos aí no futuro. Mas a gente tenta deixar os produtos mais completos possíveis, assim. Então, é até importante você convidar a Câmara a acessar essa consulta pública para que, se eles tenham alguma dúvida, eles já possam pontuar lá, enfim, já tentar sanar nesse período que a gente ainda consegue atuar, sabe? Tá previsto para o dia 1º, né? Pode ser que isso. tenha alteração. Mas eu acho que assim, a gente já definiu essas datas junto ao Cerizo, né? A gente só não está te confirmando ainda com toda certeza, mas provavelmente vai ser no dia 1º mesmo. Tá. Eu vou ver de agendar eu ir lá na Câmara no dia de uma pública. Num dia lá que eles se reúnem. De toda forma, os documentos são... Desculpa te interromper. Uhum. Eu falei junto com você aqui, deu um delay aqui, desculpa. Então, daí eu vou ver se fechar no dia 1º mesmo, daí eu vou lá e na audiência deles e faço o convite presencial também na hora que eles estão reunidos. Peço a palavra lá e convido. Ótimo. Daí, também, né? A hora de funcionar é agora. Exato. Depois não tem encrenca, né? Quero que adicione tal coisa. Daí não dá mais. E assim... Oi? Minha sugestão é assim, de que a prefeitura fizesse um ofício ao endereçado ao presidente da Câmara e aos demais vereadores,
informando que esse trabalho está em andamento, que é um trabalho de desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento, e que essas etapas vão ocorrer, convidando os vereadores a participarem, tendo em vista que é um momento de esclarecimento de dúvidas, de acatamento de sugestões, porque depois o projeto vai ser aprovado pela própria Câmara. Então, deixando claro, talvez num ofício do prefeito, de que o momento de dúvidas e esclarecimentos é agora, e não lá quando for votar o projeto na Câmara. Talvez seja uma estratégia. Certo. Obrigado. Eu vou acabar assim, eu vou pedir ajuda para o pessoal interno aqui da prefeitura que tem experiência com o pessoal da Câmara lá. Isso. Pena que a gente pensou isso só agora, né? Porque poderia passar isso para todos os secretários do meio ambiente que participaram até agora, né? Todo mundo vai ter essa dificuldade que o Rafael levantou. Eu mandei o convite no WhatsApp de todos os vereadores, mas era para mim ter feito por ofício, né? Realmente. Por que não ter feito por ofício, né? Porque eu acho, Rafael, assim, lá na frente, quando o assunto estiver sendo discutido, ninguém vai poder dizer, olha, eu não tive oportunidade para, né? Você vai ter um documento oficial da prefeitura de que todo mundo foi orientado, foi convidado, foi, enfim. Facilita nas argumentações lá na frente. Certo. Obrigado. Eu vou fazer isso na semana que vem, já vou começar, na segunda-feira, na reunião de planejamento lá, já vou levar isso, pedir ajuda para o pessoal para bolar um texto aí, um ofício. E aí, né, só adiantando, Rafael, a gente vai fazer os ajustes nesse produto que vai ser disponibilizado na consulta pública, mas os outros produtos anteriores que já foram validados já estão disponíveis, eles já podem adiantar alguma questão, alguma coisa assim, já estão disponíveis no site. Eu faço a consulta no site do CISO. Eu sabia que vocês tinham que dar uma olhada, porque eu sempre olho no site do Cerizo, que ele tem lá os projetos, né? Isso, está nos dois. Então, eu vou olhar os dois a partir de agora. Só complementando, Rafael, a consulta vai ficar aberta nesse que eu mandei aqui no chat, então talvez seja melhor para você acessar os documentos lá, porque pode ser que tenha alguma alteração, então talvez atualize mais rápido do que no site do Cerizo, sabe? E uma outra questão também é que, assim, tanto para a primeira oficina quanto para essa segunda oficina, nós aqui da equipe do consórcio preparamos um ofício, né, para a Câmara dos Vereadores, a gente também encaminhou esse convite aí para eles participarem. Bom, então acho que é isso, assim, agradecer, né, a presença de vocês e nos colocar novamente à disposição caso vocês queiram aí mais informações, né, e contar com o apoio de vocês nas próximas etapas. Acho que é isso, obrigada a todos e a gente fica aí aguardando o envio das informações para a gente atualizar. Claro. Perdão, eu só queria fazer uma última pergunta. Claro. De todos os planos que estão em andamento, essa segunda oficina já terminou? Já tivemos a segunda oficina? Quais são as próximas etapas como um todo para os municípios da Bacia? Tá. Então, a gente está faltando 2 municípios, Mairinque e Pereiras, né? Mairinque, a oficina já está programada para a semana que vem, e Pereiras a gente está terminando essa articulação com a prefeitura para a gente tirar essa data. E aí, a ideia é que as primeiras audiências vão acontecer já no dia 11 de julho, dos municípios que a gente já fez as oficinas lá atrás, sabe? Só que a gente vai começar a divulgar mesmo na semana que vem, tanto para as prefeituras quanto para vocês, essas datas das próximas audiências. Tá bom, legal. Tá. Mas aí vou só te adiantar, Adriano, que provavelmente as audiências vão acontecer a partir do dia 11, como a Emily falou, toda terça-feira. Então, se vocês já quiserem separar as terças-feiras aí, o pessoal da Sabesp, acho que vocês vão ficar ocupados, porque vão ser várias audiências ao mesmo tempo. Então, a gente se organiza só para ter uma ideia de como vai ser daqui para frente. Tá. Beleza? Beleza, obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Até mais, gente. Boa tarde. Obrigado.